Olá pessoal, tudo bem? Olha só, a gente vai falar hoje como você pode fazer a multiplicação do valor que você tem guardado aí no banco. E nós temos uma oportunidade incrível aqui, a gente vai deixar um pouquinho para o final. Temos outras pessoas aqui maravilhosas, a gente vai falar de vários assuntos. Fica aí, você empreendedor, empresário, em mais um SAcast, nosso podcast do Empresários SA. É possível, Helder, realmente dobrar ali o valor que ele tem investido, guardado? É possível com leilões? Qual o milagre? Fala aí. Oi, tudo bem, Wallace? Boa tarde. Cara, dá sim. Falar especificamente aí algumas, né, sobre o leilão, você consegue muitas vezes dobrar o teu investimento ali, ter uma renda recorrente, tem bastante coisa aí que pode ser falado sobre o leilão aí. Que legal, que legal. Que vai entrar muito nesse assunto, vai ser um assunto bem interessante para nossa mesa. Mas vou começar aqui também com a doutora Flávia. Doutora, hoje tem muito empresário aí que está querendo crescer, mas com a inteligência artificial, então, ele está ficando mais eu presa, né? Ele sozinho consegue fazer um monte de função com a inteligência artificial, mas a cabeça precisa estar boa, né? Exatamente. Boa tarde a todos. O Wallace trouxe bem, até mesmo porque o Empresários S.A. surgiu disso, né, surgiu da solidão empresarial, aonde você sozinho foi atrás, garimpou, porque era um momento teu. Graças a Deus você tinha alguém para recorrer, apoio e tudo mais, mas não é todo empresário que tem. Então vamos pensar nisso, gente, da importância que a saúde mental pode fazer, pode nos paralisar e não vai nos permitir andar para frente e investir. Por exemplo, o nosso colega que vai falar sobre investimento de leilão de imóveis, uma pessoa que está num momento onde ela não consegue ver o horizonte, onde ela não consegue ver além, que ela fazendo um pouco, se mexendo um pouco, que ela vai conseguir chegar mais adiante, talvez ali por diante a carreira dela ou estagne ou ande para trás. Então é importante a gente manter a nossa cabeça sempre aberta para entender que saúde mental é primordial para qualquer coisa na vida, seja para a vida profissional ou para a vida afetiva. Maravilhoso. É, para conseguir ter ali um trabalho em casa, às vezes você tem ali seu escritório, seu notebook, começa ali a fazer seu trabalhinho em casa, e aí vem o Arnaldo, pode responder essa pergunta para a gente. Arnaldo, é necessário ter uma máquina ali bem eficiente para poder fazer as coisas acontecerem, ou pega aquele notebook que está travando, já dá para jogar fora? Uau, Que nem o meu, né? boa tarde. Boa tarde. Isso é um pouco relativo, né. Eu acho que o importante é você entender, numa primeira fase, a necessidade com o cliente. Então a conversa com o cliente, tem que ser direta, de maneira que a pessoa que esteja do outro lado, nesse caso eu, entenda, qual a necessidade imediata, para que vai ser feito, qual o fim. Aí sim você conseguir direcionar, a venda para uma venda consultiva, pra uma venda técnica, para poder oferecer para o cliente um material que vai lhe atender, com todas as funções, né, para que ele precise. Bacana. É um desafio, né, nós temos aqui, um caldeirão de assuntos para a gente tratar, e que vai ser muito produtivo com certeza para o nosso público que está nos assistindo. Helder, vamos começar aqui por você, né, você que começou aí um pouquinho nessa parte, né, fazendo uma introdução aqui em relação ao leilão. Qual o maior desafio? O que que as pessoas têm medo em relação a isso, a esse mercado? É o medo ali de escolher o produto errado, comprar ali, de repente, num valor muito alto? Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter quando entra nesse cenário aí de leilão? Bom, Wallace, assim, eu acho que o que eu enxergo uma venda consultiva que eu faço, a pessoa normalmente tem medo de, tem aquela preocupação de entender qual é o produto que é ideal para ela, se é um imóvel para residência, se é um imóvel para investimento e tudo mais. E aí a gente tem que, né, tem que entender um pouco o cliente. Assim, o ideal é ele tá sempre olhando ler o edital na íntegra, né, fazer essa análise ali, olhar tudo, o medo que eu acredito que as pessoas normalmente têm é de colocar o dinheiro e não ter um retorno tão rápido, não ter uma parte de segurança. Isso aí eu posso dar assim, dar uma tranquilidade, porque a assessoria ela faz um levantamento de todas as informações, a gente vê tudo que as pessoas fazem, que precisam, né, na verdade, para poder fazer uma compra segura, e aí a gente vai esmiuçar isso tudo e bota tudo na no planejamento, mostra para o cliente, né, assim, tira essa parte da frente aí. É, essa questão do leilão em si, ter uma consultoria, mas é possível ele também fazer sozinho? Ah, sim, é possível sim, a pessoa pode fazer, o maior informação que eu posso dar aqui, a pessoa tem que olhar o edital, tem que olhar o edital direitinho,
ter ciência do que está fazendo, a pessoa pode arrematar sozinha e tem algumas coisas. Caso precise, porque tem situações que ela vai precisar e outras não, ela pode contratar uma assessoria, mas assim, a pessoa pode conseguir de forma tranquila arrematar o imóvel sozinha. Vou falar para você, hein, uma vez eu comprei um carro para poder fazer essa questão da compra e venda no leilão. Aí eu espertão, falei: "Vou pegar aqui esse dinheiro aqui", entrei ali online, minha esposa do lado: achei, achei, vou comprar", e estava subindo o preço e: "Vai, vai, dá um lance, vai, compra". Comprei, quase paguei a FIP. Tem que estar com o emocional equilibrado, né, doutora? Não, senão você vai que Você vai na ansiedade, né, se a ansiedade aqui bota na impulsividade à tona e vai embora. o empreendedor, ele precisa muito dessa questão do controle emocional, ainda mais que ele está liderando ali outras pessoas, né. Em relação à gestão da equipe, em relação à produtividade, tá cada vez mais se falando desse assunto da questão mental, né, da questão emocional. Como é que a gente pode, visualizar essa produtividade dentro da empresa com essa melhoria de tratar melhor a cabeça das pessoas? É até interessante você trazer isso, Wallace, porque acabou de virar lei, né, que as empresas vão ter que ter o cuidado com relação à saúde mental dos colaboradores. Por quê? Porque havia muita denúncia, muito problema com relação a abusos, né, da questão moral, de ter aquele abuso moral ali dentro do trabalho. Até, não vou entrar nessa seara, não vou entrar em detalhes, mas abuso sexual com relação a mulheres e homens, por serem a maioria são homens, né, que têm a gestão. Poucas são as mulheres que conseguem Tivemos adquirir. escândalos, né, Exatamente. mundiais aí. Então, hoje em dia, está se tornando lei que agora as empresas vão ter que tomar conta dessa parte da saúde mental dos colaboradores, porque você passa a maior parte do tempo, se você avaliar, da sua vida, você passa trabalhando. Aham. Você não passa com a sua família, você passa dentro do escritório ou minimamente em casa, hoje em dia, né, com a questão do home office, trabalhando, mas você passa interagindo com pessoas que não são sua família, que são pessoas de trabalho, que você está ali tendo uma relação que não é necessariamente uma relação de amizade, é uma relação de coleguismo, mas que você vai ter que lidar. E você vai ter que entender, e aí a questão da inteligência emocional, que muita gente fala errado, né, com relação à inteligência emocional. Inteligência emocional não é você evitar o confronto, evitar a pessoa tóxica, ou então saber o que você quer ou botar a sua opinião. Pelo contrário, inteligência emocional é você saber identificar no outro as qualidades, os defeitos, a forma como aquela pessoa, te trata, como a pessoa se coloca dentro da empresa e como que você vai lidar com ela para conseguir um sim, para conseguir uma aprovação, ou para conseguir uma negativa, ou para conseguir um apoio dela dentro da tua empresa, e você saber jogar com o teu emocional e não ser afetado por como aquela pessoa vai reagir. Então, quando a gente fala com relação à ansiedade, com relação à produtividade, com relação ao bem-estar da mentalidade desse funcionário ou desse gestor também, com relação a uma equipe que ele tem que gerir e ao emocional de vários seres humanos completamente diferentes, Diferente. que ele vai ter que lidar, porque um vai ser mais proativo, o outro vai ser um pouco mais reativo, o outro vai ser um pouco mais travado. Então ele vai ter que uma hora ele não vai ter não tem como tratar todo mundo da mesma forma, mas tem como ele fazer uma sinergia acontecer, aonde para o proativo ele vai tratar da forma que o proativo precisa ser tratado para produzir mais. Sim. Aquele que é mais retraído, ele vai conseguir incentivar, botar mais motivação para o cara sair da concha e jogar para fora aquilo que ele viu que o cara tem de melhor. E por Entender aí o vai. perfil de cada um e conseguir, né, Perfeito. trazer o melhor de cada um. Isso pode ser mensurável, a questão da produtividade, eh, a empresa entender: "Olha, antes de fazer um trabalho voltado para isso, a gente tinha tal resultado. Depois disso, a gente está tendo tal resultado". Tem como ter essa Tem. A gente normalmente, por exemplo, existem estudos científicos de algumas universidades, não só americanas como, europeias, que já comprovam que o funcionário, bem tratado, o funcionário que ele percebe que a empresa cuida da qualidade de vida dele, seja a questão de ir e voltar do trabalho, de saber que ele quer ele no seguro, que não quer que ele passe por risco, né. A gente vive numa cidade, Rio de Janeiro, ontem mesmo, fecharam a linha vermelha e a linha amarela. Imagina um funcionário ter que passar por essas 2 vias expressas super importantes no Rio de Janeiro,
tenso, nervoso, com medo de levar uma bala, de ter um tiroteio no meio do negócio, assalto e tudo mais, como é que ele chega para trabalhar? Como é que ele sai dali daquele ambiente de trabalho, ele volta para casa dele para estar com a filha, com o Muitas filho? das vezes 2 horas de viagem, 1 hora. Exatamente. Então isso é um desgaste muito grande. Quando o funcionário percebe que a empresa tem esse cuidado, não só no ir e vir, mas também no bem-estar dele, tá num lugar onde ele tem um cafezinho, para de vez em quando levantar da mesa dele e ir ali tomar um cafezinho, bater um papo com outro colega de outro setor. Você vai ver a importância que aquela empresa dá para saber que o cara às vezes não está conseguindo trazer resultado, não está conseguindo vender, por exemplo. Perfeito. Mas não porque é culpa dele, porque ele não está deixando de correr atrás, mas às vezes porque o mercado está difícil naquele momento para aquela área de negócio. Então, a empresa dá algum incentivo, fala assim: "Não, cara, eu sei que você está correndo atrás, só que não está fechando. Calma, vamos ter calma, vamos junto que você vai conseguir. Deixa eu te ajudar. Senta aqui comigo. Vamos ver, vamos rever esses clientes que você já entrou". Então, assim, quando o funcionário percebe que a empresa tem a importância, dá a devida importância para o bem-estar dele, ele produz muito melhor. E como é que você respondendo finalmente a tua pergunta, como é que se mesura isso? A gente durante fazendo os atendimentos com relação a grupos dentro das empresas, você ouve nos feedbacks, você ouve nos comentários. E é importante para o gestor ouvir o que o funcionário está falando e levar em consideração. Fora isso, existem testes, né, que a gente aplica, aonde você vê a satisfação, onde você vê a questão morosa, às vezes, que tá uma coisa que eu não estou nem feliz nem triste, eu estou meio tá tranquilo, vou levando. Então que você tem que às vezes dar uma pimentada ou para o cara correr mais atrás, ou para ele, minimamente não ficar tão acelerado no desespero de vender, conseguir. Então, é mais ou menos nessa pegada de você entender que se a tua empresa trata bem o funcionário, ela vai ter resultado definitivamente com a produtividade dele. Trata bem o funcionário, olha que bacana. Eu tive um call center, a gente tinha, era em torno de 30 máquinas, 30 funcionários ali, 30 máquinas, a galera trabalhando dentro do call center. E um dos maiores estresses é a máquina parar de funcionar, o cara querer fazer a coisa acontecer e não consegue. Será que essa redução, né, desse estresse pode estar ligado também uma boa um técnico dentro da empresa? Isso é possível, é viável? É um caminho também interessante para a Eu produtividade? penso que isso você tendo uma mão de obra qualificada, isso é, você tendo uma mão de obra que já seja acertada e qualificada, já é um grande diferencial para sua empresa. Por quê? Sim. O técnico que vai estar mexendo nos seus computadores já vai conhecer o maquinário em si, entendeu. Então para ele vai estar no mundo dele, vai ser habitual, entendeu. Ele tem um histórico ali da Ele vai saber que todo o hardware que está ali, gentilmente nós trabalhamos com máquinas, e pessoas também, temos esse pensamento, né. A gente sabe que todas essas máquinas, supondo que as canecas sejam máquinas, essa funciona desse jeito, essa funciona do outro, e a gente sabe lidar e sabe antever, sabe estar um passo à frente do que possa vir a acontecer, entendeu. Então todo esse conhecimento técnico, esse conhecimento também do ambiente em si, do maquinário que tá, faz toda a diferença na hora de um atendimento rápido. A gente tá falando num momento no call center, por exemplo, o exemplo que você citou, que não pode parar. não pode. Não po e já eu tenho alguns clientes também que não podem parar, não podem parar. Eu recebo ligações, a minha mulher costuma ficar chateada comigo meia-noite, 1 da manhã. Não pode parar, a gente entende que não pode parar, entendeu. E o fator de não poder Mas parar isso aí você vai lá atender? 1 hora da manhã e depende, hoje em dia você tem as ferramentas que você pode. dá pra fazer à distância. Hoje em dia faz muita coisa à distância, né, muita coisa à distância, a gente consegue, não quero errar aqui com números, mas acho que os 70, 80% dos casos hoje em dia, depois de uma manutenção preventiva, de todo um trabalho feito em campo no hardware, você consegue ter esse privilégio de ter o cliente e você, a empresa, de ter esse atendimento à distância e de você solucionar rapidamente um problema, porque você já sabe tudo. Você já sabe que essa máquina tem esse tipo de comportamento, assim, você já fez a manutenção, você sabe que não vai falhar, provavelmente não vai falhar um hardware ali, você sabe que é uma questão de software. De software aonde? Você vai eliminando, né. Essa questão do conhecer, você tem ali mais domínio e É, conhecer a máquina. não é o teu background, é o conhecimento da máquina, é o teu saber, vai influenciar muito, mas você ter conhecimento de campo, isso, o conhecimento daquilo que você está mexendo, do ambiente que você está, das máquinas e o ambiente que você está mexendo, faz toda a diferença também, toda. Sim, Um atendimento rápido, seguro, prático e eficaz. maravilha. Você falou de conhecimento, né.
E o ponto é esse, quando a gente quer entrar em qualquer cenário, você precisa ter um bom conhecimento. O cara quer entrar ali na área do leilão, né, você já falou ali um pouquinho do quanto ele pode às vezes ele tem vários investimentos, ele já tá pensando em diversificar. Eh, qual é de fato, assim, o passo a passo, existe um passo a passo que dê para ele seguir? De fato, como que ele pode fazer essa questão de entrar nesse cenário, né, do leilão? Ele tem alguma coisa, uma cartilha, pode estudar em algum lugar, como é que funciona? Dá para fazer faculdade? Bom, assim, os advogados hoje, né, existe uma especialização especificamente, mas, assim, isso que a gente está falando agora vai falar com um público que tem interesse na arrematação de imóvel, o Wallace. Então, assim, esse pessoal a gente precisa, assim, nivelar em relação à informação. Igual eu falei anteriormente, a pessoa precisa analisar edital, tirar algumas certidões, fazer alguns levantamentos, verificar em loco, de preferência, o imóvel, para ver se o imóvel ele está desocupado, se não está, se é uma boa aquisição, se é próximo de algum lugar que tem uma pretensão de valorização ou não, ou desvalorização. Isso tudo tem que ser analisado e um corretor de imóveis, um perito avaliador, ele consegue trazer isso com mais clareza, onde a gente, né, a gente consegue ajudar a pessoa a fazer isso com mais clareza, tá. Existem algumas vantagens e desvantagens também, né, da questão do leilão. Então, assim, focando um pouco mais na questão das vantagens, o cara consegue diversificar o portfólio dele, o cliente ele consegue trazer aquele material para aquele imóvel pra dentro da carteira dele, no qual ele vai poder vender aquele imóvel em relação ao conhecimento, ele vai poder revender esse imóvel num valor bem interessante, ele pode vender no valor de mercado, ganhando aí 50, 100% do valor que ele investiu, e ele pode levantar isso pra uma esfera, alavancar isso de uma forma que, normalmente as pessoas não sabem, mas o cara consegue fazer isso, ele consegue revender esse imóvel, ele consegue, fazer um refinanciamento desse imóvel, ter mais dinheiro aí. Tem algumas pessoas no mercado, alguns players aí que fazem isso, cara, de uma forma excelente. O cara consegue fazer uma alavancagem aí desse patrimônio aí, em questão de um ano aí eu acredito que o cara consiga, assim, mais do que dobrar, talvez triplicar um patrimônio. Eh, você tocou no assunto que é, de fato, assim, tem imóveis que às vezes tem uma pessoa dentro, né. E como é que é tratada essa questão? Acho que é uma dúvida do nosso público. Sim. Como é que trata quando o imóvel está ocupado? Todo mundo que você conversa, tem essa pergunta para fazer. Uma dúvida minha. Todo mundo. E todo mundo conhece alguém que uma vez arrematou, ou que arrematou, ou que conhece alguém que arrematou, que tinha alguém, porque demorou 10 anos, demorou 5 anos e tudo mais. Então, É o primo do primo, né, é o lá primo do deve primo. Ele, assim, hoje o CPC ele mudou em 2015 e trouxe um pouco mais de segurança para quem está arrematando os imóveis, tá. Então, assim, hoje as ferramentas, a forma com que é arrematada, a forma com que é tratada, tudo tá um pouco mais pacificado, existe todo um contexto jurídico que traz segurança para o arrematante. E olha, se a pessoa tá lá dentro e tem uma pessoa idosa, tem uma criança, e cada caso vai ser tratado de uma forma, tá, ô Wallace. Cada caso vai ser tratado de uma forma, mas a lei prevê a desocupação do imóvel. Claro está que, assim, tem algumas coisas que estão, assim, algumas coisas têm que estar registradas na matrícula, ou quando não estão, cada caso vai ser tratado de uma forma diferente. Mas existe sim a ferramenta, a melhor forma é sempre conversar, sempre ter uma conversa amigável, né, procurar ter uma conversa amigável para que o imóvel seja desocupado. Caso não consiga, né, aí a via é a desocupação judicial. A gente vai fazer a emissão na posse através de um oficial de justiça e, se preciso for, inclusive, algumas situações com força policial. isso se entra nesse extremo, né, infelizmente. Sim. Isso demora muito tempo para sair essa Ah, assim, a gente não, como se trata de justiça, a gente não tem como precisar uma data, tá. Mas um padrão, assim, que eu converso com os meus clientes, procuro fazer eles entenderem, é que uma média, vai gerar de 3 a partir de 3, que é o prazo mais ou menos para você registrar o imóvel, fazer essa parte toda, a 6 meses para uma conversa, até uma desocupação amigável. Se por que passar disso, é uma tentativa de acordo ou extra, né, continuando de uma forma amigável, mas de uma forma, né, um pouco mais, a pessoa às vezes precisa de um prazo maior, até uma situação um pouco mais judicial, um pouco mais complicada, mas isso é uma agulha no palheiro hoje em dia. Normalmente as pessoas, tá ali no seio familiar, ali num condomínio onde conhece outras pessoas, as pessoas não querem passar pelo constrangimento de uma desocupação,
entendeu? De repente o imóvel muitas vezes o imóvel agora eu vou entregar uma pérola aqui. É isso que o povo O fi às vezes o cara chega lá e aí consta como ocupado, tá. E aí muitas vezes chega lá no dia da desocupação ou então um tempo depois a pessoa sabe, descobre que o imóvel tá ali, não foi arrematado, a pessoa faz a desocupação antes da gente ir lá e fazer a emissão. Então de repente você chega lá, não tem ninguém lá, só peticiona o juiz lá, o juiz dá o ok lá, e a pessoa chama o chaveiro, abre a porta do imóvel e a gente faz a emissão na posse. não quer passar por constrangimento, né, depois Acontece muito isso. Eu já rematei alguns imóveis assim, posso depois a gente vai falar um pouco mais a fundo dos cases que você já teve aí, isso é muito interessante. Mas todo mercado tem um pouco dessa área que é o primo do amigo que falou que não sei o quê, todo mercado tem um pouco disso, né. Você, doutora, tem alguma coisa que a gente possa desmistificar aqui? Por exemplo, terapia para doido? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais escuto quando eu dou entrevista. A pergunta que mais você escuta tem que ser desmistificada. Eu acho até que é uma curiosidade que muita gente tem de quem nunca fez terapia e que não faz ideia de como é que funciona. Como assim? Eu vou lá conversar com uma pessoa, falar da minha vida toda, com alguém que eu nunca vi, que eu nem sei o que que ela faz da vida. Eu acho engraçado que tem alguns pacientes que ainda chegam para mim, ai, eu me sinto tão mal porque eu venho aqui e falo tudo para você, nem pergunto como você tá. Aí eu pensei, mas você não tem que saber como eu tô. Eu tô aqui com. Você vai no médico, você pergunta como o médico tá? Não vai. Você chega lá e fala, ó, doutor, tô com dor aqui, tô com dor ali, me ajuda. É a mesma coisa. Quando eu atendo criança, eu gosto até de brincar. Quando eu vou explicar para criança quem é o psicólogo, que é o psicólogo? Aí eu explico normalmente que o psicólogo é o médico que cuida dos sentimentos. Que não tem o médico que cuida do coração, o médico que cuida da mão, do braço, não tem o dentista que cuida do dentinho. O psicólogo é o médico que cuida dos sentimentos, das emoções. E aí a criança já fica com outro olhar. O adulto, como não dá para explicar dessa maneira tão lógica, eu digo: não é que vai ser seu amigo, não é que vai ser sua mãe, não é que vai ser seu chefe, não é isso. O psicólogo, ele vai tomar lugar de todas essas pessoas na sua vida, porque você vai transferir para todos esses personagens. Você vai transferir, às vezes, uma mágoa, uma tristeza ou uma alegria que você tem com a sua mulher, com seu marido, com seu filho, com a sua filha, alguma frustração que você teve no trabalho ou alguma alegria. Vai dividir com aquele profissional exatamente para saber regular a tua emoção, saber entender o que que eu estou sentindo, por que que eu estou sentindo. Eu não deveria estar feliz por isso e eu estou triste? Como assim? Como é que essa coisa controversa de uma coisa que me aconteceu, que eu deveria estar pulando de alegria e está me causando tristeza? Como é que funciona? E aí, te respondendo, terapia é para doido, sim, Também. no caso da pessoa ter algum transtorno, ter alguma doença, porque é o profissional que vai te ajudar a lidar com aquilo. Óbvio que em conjunto, dependendo do diagnóstico, com o psiquiatra, com a medicação e tudo mais, é o profissional que vai te ajudar. Eu gosto de me dizer até que o psicólogo, junto com o psiquiatra dá o remédio, o psicólogo é a bengala. Que na hora que o remédio sair, você parar de utilizar porque já melhorou, já tá tudo bem, imagina que é igual você quebrou a perna. Você vai usando a muleta, né, mas tá com aquela tipóia, aquele negócio ali, o gesso, né, na hora que você tira, você não fica um pouco com medo de pisar e sair correndo? Vai Você doer e tal. pois é, né. O psicólogo é essa bengala que vai te acompanhar durante um tempo, para você se sentir bem o suficiente para aí depois largar e seguir adiante. Tem muita gente que fala: "Ah, mas psicólogo é para fazer a vida toda?" Não Essa é a necessariamente. pergunta que eu ia fazer. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes você pode fazer por um tempo, depois para, aí volta. Tenho vários pacientes que já estão comigo há mais de 15 anos e é exatamente essa situação. Faz durante 2, 5, 7 anos, aí para, passa uns 2, 3 meses ou para um ano, 2 anos, aí volta. E é natural, o psicólogo inclusive ele sabe que isso faz parte. O psicólogo não vai virar para você e falar assim: "Então, eu acho que agora a gente não precisa fazer terapia, porque eu não estou afim de conversar com você", ou algo do gênero. Ele não vai virar para você e te impedir. Ele vai te conduzir até onde for importante e necessário para você. Tem muita gente que tem medo, às vezes, de falar para o psicólogo: "Ah, eu quero dar uma parada, quero tirar umas férias da terapia". Não tenha medo, faça porque às vezes vale a pena. Você própria refletir tudo com todos os ganhos, todos os aprendizados que você teve na terapia e como é que você vai botar aquilo em prática sozinho. Quebrar a cara, ver o que vai acontecer, para caminhar sozinho a seguir. E depois, se você achar que ainda tem mais alguma coisa para trabalhar, volta, o cara vai estar lá te esperando, feliz da vida para te receber de braços abertos que nem a primeira vez. O teu paciente, ele até para a pessoa entender assim,
qual o momento que ele deve procurar uma terapia? Existe um momento específico? "Ah, eu tô com um problema e aí nesse momento deve procurar", ou qualquer momento é momento para procurar uma terapia? Os 2 casos funcionam. Eu gosto muito de dizer para quem nunca fez, o ideal é procurar em algum momento que você sinta que você realmente quer, eh, entender o que está acontecendo contigo, porque a terapia nada mais é, tem um quadrinho no meu consultório que diz assim: "Terapia é um convite seu para você mesmo, para sentar à mesa e conversar sobre assuntos difíceis". Então, terapia é um lugar aonde não é só se olhar no espelho e se encarar, não é só sobre isso, é mais do que isso, porque é você olhar no espelho e você fazer um raio-x, você olhar o que está dentro, que é muito pior, porque o que está fora é fácil. Eu posso estar aqui sorrindo, linda, maravilhosa, e às vezes sair daqui, entrar no banheiro, chorar loucamente e estar passando por uma depressão, por um luto, por uma perda, por uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, e ninguém saber, porque na frente dos outros eu tô bonita, tô sorrindo, tô delicada, tô simpática e tudo mais. Só que o meu interno tá destruído, tá destroçado. Sim. Então, terapia eu indico muito para quem nunca fez. Buscar naquele momento que você tá disponível para se olhar e você não vai ter medo de olhar para coisas feias que você vai descobrir sobre você mesmo. Para quem já fez alguma vez na vida, talvez seja a hora de procurar na hora que você percebe que as coisas já não estão fluindo como deveriam. Então aí você pode esperar um momento onde: "Ah, não, não estou muito legal, já estou há semanas assim, vou ligar para psicólogo, talvez um mês de terapia me dê aquela revitalizada que eu precisava e que eu possa continuar". Mas para quem nunca fez, o ideal é você estar disponível mesmo para se encarar, se olhar e não ter medo do que vai aparecer, porque o psicólogo não vai te julgar, o psicólogo não vai te criticar, o psicólogo apenas vai te mostrar: "Você está vendo? Você acha que isso é legal para você?". Quem vai fazer o julgamento é você sobre você mesmo. Não, fantástico, fantástico. Ficou muito claro, né, fantástico. Agora eu vou dar um 360 aqui, vou mudar de assunto rápido, só para entender um pouquinho melhor a empresa do Arnaldo. Arnaldo, a parte de venda técnica, é isso? Venda técnica. Venda técnica. Explica melhor, porque eu mesmo não entendi, venda técnica. Não, antes venda técnica é uma venda mais direcionada. É como se eu fosse da sua empresa, o Wallace. Se você: "Arnaldo, olha, eu quero comprar 6 computadores, 6, eu tenho 6 funcionários, eu quero comprar 6 laptops. Uhum. Quero comprar. Falaram que a marca XPTO é muito boa". E eu vou falar: "Olha, Wallace, eu vou olhar na sua empresa, vou conversar consigo, vou ver, você vai usar o seu computador para quê? Qual função? O que tipo de software? Qual vai ser a frequência de uso? Como ele vai ser utilizado, ele vai ser usado muitas horas, ele vai sair fora aqui da empresa, vão usar em home office também, vai ser só usado aqui". É você entender a necessidade do cliente, para você poder sugerir um material que seja adequado, esteja um preço legal, competitivo, que é isso que as pessoas procuram, mas que seja adequado, que você não seja necessário você pagar a mais, ou ter um produto que seja até de excelente qualidade, mas que seja mais daquilo que você vai utilizar. Você pode até falar assim: "Olha, eu posso até virar", isso é uma venda consultiva, falar assim: "Olha, você vai gastar 100 aqui, mas se a gente gastar 150 aqui, a gente vai ter um produto que vai te durar mais um ano e meio, mas já com uma peça boa, com uma durabilidade maior". Fazer uma analogia, meio que dá ali um iPhone Pro Max pra vovozinha que só vai fazer ligação, Basicamente, usar o WhatsApp. vamos lá ver uma coisa, o iPhone Pro Max é bom, todo mundo vai querer, mas numa primeira fase onde você tem que investir um valor, se calhar o valor investido do iPhone Pro Max, a gente consegue reduzir em 50% e você tirar você ter uma mesma produtividade. Sim, sim, E sim. esse 50% você pode se canalizar em outro lado, entendeu. Isso, passa justamente por uma venda consultiva, por uma venda técnica, por uma venda onde o olhar não só do consultor, nesse caso eu, vai passar pela necessidade do cliente, para adequar o produto necessário para aquilo que você está precisando. Tem algum case, a gente já indo agora para o final, Claro, tem algum case que você possa passar pra gente? tem um E também depois me fala um pouquinho como faz contato com você. Como a gente é casado, agora, Soltou? conheço alguns cases dele, até mesmo porque aconteceu com meu irmão. não, fala, meu amor, O meu irmão olha como é linda. o meu irmão, queria comprar, meu irmão é economista, tem uma empresa de, fundos e aquisições de empresas que estão em falência e tudo mais, então ele passa o dia inteiro com, às vezes, com 5 telas, um computador e 5 telas, vendo cotações e tudo mais. Ele queria comprar um computador.
é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. Em vez de ele ligar para o Arnaldo para questionar qual era a melhor máquina e tudo mais, o que ele foi? Foi lá cá, não, quero a melhor e não sei o quê. A mulher dele, minha cunhada, é designer. Então ela já usa Apple, né, Mac, Sim. essas máquinas da Apple, que para a parte de design é sensacional, porque é um nível de entrega muito grande, que é diferente de um Dell, de um outro, que é para uma galera que não tem essa necessidade de usar programas tão pesados quanto o Corel, AutoCAD, Photoshop, Ah, essas coisas. Meu irmão, com esse lance, foi direto, comprou um Mac. O que que aconteceu? Ele tá usando como se fosse um teco-teco para tem que ser ele, com o mesmo tec-tec. gastou uma baba de dinheiro e depois veio reclamar para o Arnaldo. E o Arnaldo falou: "Pois é, mas você não me ligou. Eu precisava entender o que você tinha que fazer para eu te dizer, compra esse aqui", até mesmo dentro da Mac. O Arnaldo explicou isso para ele. Seria Você teria uma possibilidade mais barata que funcionaria igual o que você está fazendo agora e que você não gastaria o valor que você gastou, porque essa máquina é uma máquina para quem é designer, para quem mexe com imagens, vídeos, coisas dessa parte artística, né. Esse case é um negócio, um case de sucesso, eu quis dizer sucesso. Mas pegando muito rápido um case de sucesso, eu tenho um cliente meu que tem uma construtora, e eu me orgulho de falar isso, que ele confia em mim, sempre confiou em mim, toda a parte de informática, terceirizando toda essa parte comigo, e ele falou: "Arnaldo, olha, eu preciso, nesse momento a gente está estamos expandindo, eu vou abrir agora 6 postos de trabalho e são 6 máquinas, e eu vou precisar das 6, vou querer 2 computadores que vai ser mesmo para os 2 engenheiros chefes, e tem que ser máquinas realmente, para quem conhece, potentes, porque trabalham com softwares muito pesados, como AutoCAD, arquivos de AutoCAD em 20 gigas, 18, 20 gigas, coisas pesadas, obras gigantescas, faraônicas. E ele falou assim: "Eu tenho um plafond para investir, eu sei que é caro, e dentro desse plafond a gente vai ter que tentar encontrar uma melhor solução". E nós fizemos nós fomos em loco para entender todo o processo, desenhar, o que eu costumo dizer, desenhar é entender, passar para o papel tudo aquilo e para o computador, tudo aquilo que o cliente precisava, todas as necessidades que ele tinha a nível sim. de máquina, de desempenho, e conseguimos num curto espaço de tempo, oferecer as máquinas que eram necessárias para todo aquele processo, todo o software É, necessário que era para aquele processo. pontual. E entregamos máquinas, licenças corporativas que eram necessárias para que tivesse um bom funcionamento, né, um software autenticado, legal, e ficou super maravilhoso e está super satisfeito. Imagina um empresário desse comprar um Mac para Não pode, mas acontece muito. ia gastar uns 100 mil. Isso que a doutora Flávia, minha esposa, falou, e não eu costumo dizer que é o prato feito, que é o PF do dia. Muita gente, às vezes, opta, e é normal, e a gente acaba por entender por uma questão de tentar de resolver com aquele primo que conhece bem, que no meio da informática o primo tá quase 24 horas por dia, né. É aquele primo que conhece de informática, que vai solucionar tudo, e às vezes a busca por um não profissional no assunto para resolver, para poder aconselhar, porque eu com meus clientes, eu costumo estreitar o laço de maneira a ter quase uma relação profissional. Graças a Deus eu tenho isso, profissional, às vezes quase amiga, entendeu. Então meus clientes me ligam: "Arnaldo, no fim do dia, como é que foi o seu dia e tal? Tô tudo bem. Legal. Cara, eu tô pensando em conseguir fazer isso para minha empresa, comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que que você acha?". Então a gente consegue afinar dessa maneira e encurtar dessa maneira, porque a gente consegue ter uma relação bem bacana nesse sentido. Como é que faz para contratar o Arnaldo então? Que Nesse caso, a maneira mais fácil é através do meu número, já agora eu deixo, 21 999600453, ou então o mais fácil no Instagram, né, o aham. @ajosrepair, Fala de novo, arroba. ajos, repair. Vou deixar também na descrição Ah, aqui do perfeito. vídeo, vou deixar aqui para vocês a descrição de cada um, mas eu vou pedir para falar aqui também no vídeo que é interessante. Ok. Ó, a gente seguindo aqui, Helder, primeiro eu quero ouvir o case. Aquele case de sucesso, algo bacana que você tenha ajudado ali teu cliente a ter sucesso na compra do leilão, né, ter resultado financeiro depois, ter retorno. Então, fala esse case e depois logo você pode seguir aí como é que o cara faz para conhecer teu trabalho e contratar você. Excelente, vamos lá. Não, assim, todo para mim, na minha cabeça, todo case de toda venda em leilão é um case de sucesso, porque o cara tem sempre um bom retorno, né.
salvo raríssimas exceções, que às vezes o cara erra um pouquinho a mão, mas é aquilo que a gente fala, né, o cara emocionado vai lá, ele paga um pouquinho a mais, e aí depois acaba que, vem pra gente pra poder tentar ajustar alguma coisa, mas acontece também. Assim, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, teve um imóvel aí de uma cobertura no Recreio de 324 metros quadrados, a avaliação mais ou menos aí na faixa de 1,5, 1.700, o cliente conseguiu arrematar por Ah, 700 não, mil. 1,5 o quê, filho? Porque 1 tu milhão falou e em meio, porque tu fala pra eu achando que é R$ 1,5. 1,5 milhão a avaliação, 1,5 milhão de reais. Ele pegou por quanto? Não, ele pagou 740, 730 mil. Puxa. É, não, menos, deu quase que um terço do valor do imóvel, assim, a avaliação, né, da forma geral. O imóvel estava ocupado, aconteceu essa situação, a gente quando foi desocupar o imóvel já estava vazio, Olha que beleza. e aí, ele desocupou o imóvel, ele pagou 700 mil, desses 700 mil a gente conseguiu fazer com que o cliente desse, 200 mil de sinal, e o saldo parcelado em 30 vezes. Então assim, é uma oportunidade absurda, Maravilhosa. absurda. Então Absurdo. então assim, é isso que eu falo com os clientes, às vezes as pessoas não conseguem enxergar as possibilidades. Aquele cliente que quer comprar um imóvel, fala: "Não, é o meu imóvel, eu quero vender o meu imóvel, comprar um outro para poder morar logo". E esse cliente ele não entendeu o que que é o leilão, né. O leilão é uma oportunidade, mas você tem que ter um tempo para poder organizar, para poder adquirir o imóvel e saber que pode dar certo em 3 meses, ou como pode dar certo em 6, ou mais um pouco. E a pessoa tem um tempo aí para poder organizar e tá tudo bem. Pode que ser que dê um retorno rápido, mas a pessoa tem que estar preparada também para que caso alguma coisa saia do trilho nesse inteirinho aí, a pessoa tá ciente. Acho que é importante também a pessoa ter essa consciência, essa informação. Como é que faz pra falar com o Helder? Bom, Contratar? nossos contatos, deixar o telefone aí, o nosso contato do Instagram é @network.imob, é isso, é network.imob. E aí vai lá tá o meu Zap também, lá tem um canal direto lá do Zap lá direto lá para o meu telefone. A pessoa precisou, vamos aí para tirar dúvida, para ajudar, para fazer assessoria. A gente procura entender, fazer uma consultoria mesmo, algo bem consultivo, até a pessoa entender, o que dá para ela, o que não dá. Bacana. Então vamos agora para a doutora, para a gente fechar com chave de ouro. Doutora, eh, eu sei que não dá para falar de forma específica, fulano estava ruim, agora tá bom. Mas dá pra gente trazer aqui uma ideia de alguma situação que você viu e consiga Claro. compartilhar? Vou trazer 2 cases bem rápidos só para ilustrar. Por exemplo, hoje em dia os transtornos, né, mentais estão cada dia mais latentes e as pessoas estão finalmente reconhecendo, coisa que não era feita no passado, né. Então, hoje em dia tem, acho que milhares de crianças que são detectadas com TDAH e tá na moda, toda criança quase tem TDAH, É vai muito só daí. só ir lá, você vai sair com TDAH, É sobre isso. tá junto. Então, é muito bacana quando acontece, por exemplo, um paciente, muito querido que eu tenho e que foi detectado, a gente fez o diagnóstico, né, porque existe avaliação neuropsicológica, a gente fez o diagnóstico do filho dele, o filho dele tem autismo, tá, num grau X, que eu não vou entrar em detalhes sobre o paciente, e que eu já suspeitava, porque ele era meu paciente de terapia, eu já suspeitava que ele, o pai, tinha autismo. Quando veio a questão do filho, eu falei: "Se der, batata". É. Por Também. quê? Porque apesar da gente ainda não ter, comprovativamente, indícios científicos eh, científicos que aceitem o fato de que autismo provavelmente é genético, há todos os indícios para. A maioria das pesquisas que existem, principalmente vindas de Harvard, Columbia, das grandes universidades lá fora que fazem testes com relação a isso, indicam que há uma probabilidade muito grande. Dificilmente uma pessoa que não tem o gene, que não tem a questão do autismo, vai passar, o filho vai ter sem vir de lugar nenhum essa Ah, questão. sim. Então, quando a gente fez o diagnóstico do filho dessa pessoa, eu já imaginava que o indivíduo tinha.
E não deu outra, assim que foi diagnosticado, eu sugeri durante a terapia que ele fizesse o teste, ou que minimamente ele fizesse os testes iniciais, porque é uma bateria de testes, né, para que as pessoas não entendam errado, não é um único teste, "Ah, fez o teste, já deu", não, é uma bateria de testes, são várias entrevistas, várias sessões com o terapeuta fazendo perguntas, entendendo como é que funcionou toda a dinâmica daquela pessoa para poder emitir um laudo fidedigno, né, que seja válido. Então, eu sugeri para ele, como ele tinha medo do que viria de resposta, acredito eu que na hora ele também pensou o mesmo que eu pensei, provavelmente eu tenho. Ele fez os testes iniciais, logo nos testes iniciais acusou e ele não quis prosseguir. Uma opção do cliente, do paciente. Eu não vou impedir ele. Não, não quer, não quer. Ótimo, fizemos, você já tem uma mínima resposta que indica que você tem, e dali por diante você faz o que você quiser com essa informação. Se ele quisesse continuar, seria emitido um laudo, tudo mais, ele teria o diagnóstico, e aí ele poderia ou utilizar ou não utilizar. Hoje em dia, inclusive, em terapia, o indivíduo fala muito, traz muito a questão, de como era a vivência quando criança e tudo mais, que hoje em dia faz muito sentido para ele saber dessa possibilidade. Ele não assume, entende? Então é muito interessante você ver a construção daquele indivíduo com relação a alguma coisa que muitas vezes a resposta não é o que o define. Saber que ele é autista ou não, não o define, mas que perguntas que ele se fez a vida toda se solucionaram naquele momento que ele teve o indício, que ele virou e falou assim: "Caramba, que bom saber que eu não tenho problema, que isso é uma questão simplesmente porque eu sou diferente nesse ponto dos demais". Sim. Então, assim, quando a gente vê esse tipo, para mim isso é um case de sucesso. Não pelo fato de ter ou não ter dado o diagnóstico para essa pessoa, mas pelo fato de eu ter mostrado o caminho e muitas perguntas, muitos questionamentos que ele trazia em terapia, que era de sofrimento dele. Por que que eu sou assim? Por que que as pessoas não entendem como eu penso? Por que que quando eu vou responder eu sou grosseiro, eu sou ríspido? Porque eu sou direto. E eu não acho que a pessoa vai se incomodar porque eu fui direto e honesto. Só que é uma questão direta, às vezes até que atinge o outro, porque chega a ser deselegante ou grosseiro, só que não é por maldade, é porque na no raciocínio dele, aquilo ali é o mais correto que ele tem que ser, é o mais honesto, ele está sendo limpo ao falar daquela forma com a pessoa. Então é muito interessante você ver que a vida do ser humano muda quando ele tem certas respostas que talvez ele teve a vida inteira, passou a vida inteira por dificuldades, tendo que se adequar para ser igual a todo mundo, quando no fundo ele poderia ter sido igual a ele próprio só. Então, assim, para mim isso é um case muito legal. Então, é o case no como eu falei, são 2 em um, porque é o filho, né, que teve o diagnóstico e hoje em dia tem os benefícios e tudo mais com relação à doença perante o colégio, transporte público e tudo mais, mas tem a questão, desse paciente ter também saber agora, ter consciência que talvez ele tenho quase certeza que ele não quis ter a certeza completa, mas que isso deu muitas respostas que eram importantes para ele como ser humano, como adulto. Dá um caminho, né, dá um caminho ali. Sim. E para entrar em contato com a doutora, como é que a gente faz? Pode entrar lá no Instagram, terapia pra TDS, terapia, como se escreve, pra PRA, TDS forma digital, TDS, que é terapia para todos, ou pelo site www.terapiapratodos.com. Maravilha. Pessoal, fizemos aqui um caldeirão, foi desafiador e riquíssimo, foi muito Sim. bom, foi muito bom. Prazer estar com vocês. São membros do Empresários S.A., a gente está tendo essa oportunidade de expor mais um pouco o serviço de vocês e teremos outras também. A gente vai falar agora ali, ó, para aquela câmera, agradecendo a cada um, Helder, Flávia. Vocês quiserem colocar aqui alguma experiência que vocês tiveram positiva dentro do Empresários S.A., até para as pessoas verem, e a gente agradecer o nosso público aí para finalizar. Com certeza. Alguém quer falar primeiro? Vai. Eu acho que Empresários S.A., antes de um grupo de networking de negócios, é um ambiente onde você faz amigos, você faz parceiros e você faz negócio. Então, nada melhor do que você ter o suporte psicológico das pessoas te apoiando, se importando com a sua vida, independente dos negócios que são fechados ali. Óbvio que os negócios são ótimos e são muito proveitosos, digo por mim e pelo meu marido. Mas são o mais importante de tudo é o nível e a qualidade dos seres humanos que estão ali dentro e que a gente faz amizades que eu quero e pretendo levar para o resto da vida. Legal, que legal. Eu acho que eu sou mais simples, acho que minha mulher fala muito bem, né, melhor do que eu. Eu posso dizer que funciona. Legal. Para mim, funciona.
Que bom. Tecnicamente falando, para mim funciona e funciona bem. A nível de negócios, 20 Cara de exatas. Só essa é preto, branco e ponta. Bom, empresários para mim está sendo uma descoberta, eu sempre busquei aí, empreender e aí, assim, com a dor da solidão também a gente acaba descobrindo novos caminhos e, assim, eu acho que o Empresários S.A. abriu essa porta, como a doutora falou muito bem, assim, acho que sintetizou muito, o Empresários S.A. acolhe, entendeu, a gente faz amizade, o negócio nem sempre é o mais importante, não deixando de ser importante, mas nem sempre é o mais importante, e assim, a gente está aqui, eu acredito que, esse é o início de muita coisa boa que tá pra vir por aí. Sim. Que legal. Então eu vou deixar um convite para você que não conhece ainda o Empresários S.A., pode entrar em contato no nosso Instagram que vai ficar aqui na descrição, @empresarios.sa, e também você queira participar, não sou do Rio, Wallace, que a maioria das unidades são aqui do Rio por enquanto, mas eu não sou, aliás, você pode estar vendo esse vídeo, já pode ter uma unidade de São Paulo, sei lá, pode ter acontecido, vamos lá. Mas se você quiser participar de forma online, a gente também tem uma unidade online, então entra em contato no nosso Instagram, manda uma mensagem no direct e fala assim: "Ó, vi no YouTube", e a gente já vai conversar com você, fechou? Mais um SA Cash entregue aqui e dá uma olhadinha aqui, ó, que vai aparecer mais alguns capítulos para você assistir, muito conteúdo top. Obrigado a todos e vamos avançar.